Você sabe o que é choque? Bzzz. Não é esse choque que você está pensando, não. Não é o choque elétrico. Eu vou falar aqui daquele paciente chocado. O paciente que você pega no pronto-socorro. Já viu esse termo? Sabe o que fazer nesses casos? Vem comigo que você vai aprender muita coisa interessante sobre isso hoje. Olá, alunos, olá, residentes, futuros residentes, colegas. Aqui é o Dr. Fábio Colagrossi que fala com vocês. E hoje vou trazer conceitos muito importantes sobre um tema fundamental na sua formação, que é o paciente chocado, né? O que é esse termo choque? Choque, conceitualmente, ele quer dizer má perfusão tecidual. Nossa, mas o que é isso? Eu achei que choque era quem estava com pressão baixa. Está hipotenso, está chocado. Cuidado, esse conceito está errado. Tem pacientes que estão com pressão normal e já estão com algum grau de choque. Nós vamos aprender isso aqui hoje. Então, quando o paciente tem uma má perfusão tecidual, uma dificuldade de oxigenação dos tecidos, por algum motivo, isso é chamado de choque, genericamente. Mas primeiro, você tem que saber quais são os tipos de choque que existem. O mais comum é o choque hipovolêmico. Hipovolêmico, quando o indivíduo tem um trauma que está sangrando, ele é um tipo hemorrágico, mas é hipovolêmico. Mas também o paciente desidratado, aquele idoso com diarreia e vômito, pode causar um choque. Então, perda de líquidos, sequestro de líquido para o terceiro espaço, o famoso terceiro espaço, como uma pancreatite aguda, por exemplo. Então, são situações de perda de volume. Tá? Então, aí você tem o choque hipovolêmico, que é o mais comum. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Mas existem outros tipos de choque. Você conhece o choque, por exemplo, obstrutivo? O que é o choque obstrutivo? Vou dar um exemplo para vocês não esquecerem mais. O pneumotórax hipertensivo. Então você tem uma obstrução do fluxo, você tem algo que empurra o mediastino e dificulta a circulação do sangue dentro do tórax. Então você tem uma obstrução. Você quer ver uma pegadinha que eu tenho certeza que você já pode ter errada? O tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é um choque obstrutivo, porque a gente tem uma obstrução lá na bolsa pericárdica que impede que o coração consiga realizar a sua função. Ele não vai conseguir bater direito. Agora, mas choque, tamponamento cardíaco não era choque cardiogênico? Não. Esse terceiro tipo de choque, que é o choque cardiogênico, quando você tem problema de bomba, você tem falência de função do coração. Por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, uma disfunção miocárdica por alguma doença de base. Então, choque cardiogênico, nós temos um problema na bomba. Choque obstrutivo, alguma coisa que obstrui por fora. O tamponamento cardíaco é um choque obstrutivo, assim como o pneumotórax hipertensivo. E nós temos também os choques distributivos, quando você tem um problema na circulação periférica, uma vasodilatação importante. O indivíduo não tem sangue suficiente para circular se todos os capilares se abrirem. Então, mas dentro dos choques distributivos, nós temos o choque anafilático, quando o indivíduo tem uma reação alérgica muito importante, você já deve ter ouvido falar do choque anafilático. Nós temos também o choque séptico, quando o indivíduo tem uma infecção generalizada associada a esses distúrbios vasoplégicos, e temos também o choque neurogênico, normalmente relacionado ao trauma raquimedular, que você tem uma vasodilatação periférica muito importante, levando o indivíduo ao choque. Então, choque não é só igual a sangramento. Você tem o choque hipovolêmico, você tem o choque obstrutivo, você tem o choque cardiogênico e você tem o choque distributivo, com anafilático, séptico e também o neurogênico. Mas eu vou trazer aqui para vocês hoje uma classificação fundamental para a sua conduta dentro do choque hipovolêmico, do choque hemorrágico. Atenção aqui, você vai usar essa classificação quando o paciente for politraumatizado e estiver sangrando. Você vai usar essa classificação quando tiver uma hemorragia digestiva, quando tiver um abdômen agudo hemorrágico. Qualquer doente que esteja sangrando e você precisa saber qual é a gravidade disso, como repor, tem que dar sangue, dar só cristalóide, você vai usar essa tabelinha aqui, que é muito famosa desde lá do ATLS, que a gente usa nos traumas. Então a gente divide o choque em choque grau 1. Então o que é o choque grau 1? É aquele paciente que só tem uma história de perda. Tá? Nessa tabelinha aqui vocês vão ver que tem várias coisas. Por exemplo, a frequência cardíaca está normal, a pressão está normal, a frequência respiratória está abaixo de 20, está normal, a diurese está normal. Mas a dica que eu vou dar para vocês, choque grau 1 não tem nada. É só história de perda. Como se fosse um doador de sangue. Ele perdeu
menos de 15% do seu sangue, até 750 ml. Agora, o choque grau 2, ele já perdeu de 15% a 30%, de 750 a 1.500 ml. Esse paciente tem... Qual é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é a taquicardia. É a primeira coisa que aparece, mas a pressão ainda continua normal. Ele pode ter, no máximo, uma hipotensão postural. Quando ele muda de decúbito, a pressão cai. Um achatamento da pressão de pulso, a sistólica e a diastólica ficam muito próximas, mas ele não tem uma hipotensão mantida. Tá? Então, atenção aqui. O pulo do gato no choque grau 2 é a taquicardia. Agora, o 1 e o 2, que são choques iniciais, você vai repor como? Vai repor com cristalóide. Simplesmente soro fisiológico, Ringer lactato, vai ser suficiente para repor esse paciente. Agora, quando você tem uma perda maior, você já perdeu aí de 30% a 40% da quantidade de sangue, você já perdeu aí de 1.500 a 2.000 ml, a gente chama de choque grau 3. E qual que é o pulo do gato do choque grau 3? Além da taquicardia que vinha lá do 2, aparece a hipotensão. Então o paciente que você queria que fosse chocado só hipotenso, ele já é um choque grau 3. Nesse caso, você vai precisar, além do cristalóide, repor sangue concentrado de hemácias. Guarde isso aí. Agora, e o choque grau 4? Você sabe o que é o choque grau 4? É aquele chocadaço. Aquele paciente que pode estar com PA inaudível. Macetinho para vocês. Choque grau 4, regra dos 4. O que é a regra dos 4? Ele já perdeu mais de 40% da volemia dele, mais de 2.000 ml de sangue. Esse paciente tem frequência cardíaca acima de 140. Ele tem uma frequência respiratória acima de 40. Então, regra dos 4. Choque grau 4, regra dos 4. Nesse caso, você vai ter que fazer o quê? Além do cristalóide, também vai ter que dar sangue, vai ter que dar concentrado de hemácia. Mas qual que é a diferença da conduta do 3 para o 4? É que no choque grau 4 está muito grave. Não dá tempo de você fazer tipagem e prova cruzada. Então esse paciente você tem que fazer sangue O negativo. Tem que fazer O negativo a primeira bolsa. O choque grau 3 dá tempo de fazer a prova cruzada e fazer um sangue tipo específico. Então essa classificaçãozinha parece complexa, mas não. Então vamos revisar? Se liga aí que é hora da revisão do que a gente aprendeu aqui nessa aula. Tipos de choque: hipovolêmico, obstrutivo, cardiogênico e distributivo. Dentro do distributivo, anafilático, séptico e neurogênico. Tabelinha do choque hipovolêmico hemorrágico. Choque grau 1, macete, nada, só história de perda. Choque grau 2, macete, taquicardia. 1 e 2 eu vou repor com cristalóide. Choque grau 3, macete, hipotensão. Eu vou repor com cristalóide mais sangue tipo específico. E grau 4, macete, regra dos 4. Frequência acima de 140, perdeu acima de 40% da volemia e respiratória acima de 40 respirações por minuto. Eu vou repor cristalóide e sangue, de preferência começar com O negativo. Aprendeu alguma coisa? Gostou dessa aula? Então curte, compartilha com seus amigos e vamos junto aqui comigo com essa tarefa de disseminar o nosso conhecimento. Mande aqui para mim o seu comentário, o que você achou, se você tem alguma dúvida e sugestões de temas para a gente produzir cada vez mais aulas para vocês. Boa sorte para vocês, grande abraço e até a próxima.